Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento sugeridas no capítulo 6 do 9º ano de Língua Portuguesa, texto 9, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é biografia, que pertence ao campo jornalístico-midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF 89LP 33 e EF 69LP 51 e os descritores D1 e D10. As habilidades destacadas referem-se à seleção de procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos, levando em conta características do gênero textual biografia e suportes, que levem à leitura autônoma e à compreensão desse gênero, bem como à expressão de avaliação sobre o texto lido. Referem-se ainda ao engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas da biografia e as configurações da situação de produção. Os descritores, por sua vez, correspondem à localização de informações explícitas no texto e à identificação de elementos da narrativa. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente as cópias das letras das canções Faroeste Caboclo e Saga de um Vaqueiro, das bandas Legião Urbana e Mastruz com Leite, respectivamente. Esses recursos serão necessários à ativação de conhecimentos prévios sobre a finalidade e o universo temático do gênero textual que será estudado. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 a 5. O levantamento de hipóteses sobre a biografia é estimulado nas questões pela reflexão sobre uma das razões que pode motivar a busca por esse gênero textual, a admiração. As suposições dos alunos poderão ser várias, e isso representará um maior conhecimento e reflexão por parte deles. Explicar a formação da palavra biografia, analisar as letras das músicas e discutir as questões contribuirá para a ampliação, confirmação ou refutação das hipóteses pensadas por eles. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Entendendo a relevância da leitura silenciosa para a consolidação de estratégias de leitura, considerem que os alunos não estarão despreparados para esse momento.
uma vez que terão ativado e adquirido informações acerca do universo temático e composicional do gênero textual em estudo. Além disso, é previsto que o texto apresente informações sobre uma mulher notável pelo trabalho que realizou e, dessa forma, provavelmente os alunos tentarão localizar dados referentes a isso. Assim, vocês, professores, devem observar a eficiência da leitura realizada por eles. A tarefa de reconhecimento dos substantivos próprios, das datas e das siglas amplia a compreensão acerca do universo temático e das escolhas vocabulares características desse gênero textual. Ademais, podem introduzir ou consolidar conteúdos de natureza gramatical, como sujeito, adjuntos adverbiais de lugar e de tempo e aposto, por exemplo. A presença de informações sobre a vida do autor, de acontecimentos importantes e de dados referentes ao nome, data e local de nascimento do biografado são características do gênero textual biografia que podem ser apontados pelos alunos. Além disso, marcas linguísticas predominantes no texto devem ser examinadas, já que são formas de composição comuns nesse gênero, tais como o foco narrativo em terceira pessoa, o emprego de pronomes pessoais e possessivos e a predominância dos verbos no pretérito perfeito e imperfeito. A identificação e compreensão desses elementos colaboram para o discernimento acerca da finalidade da biografia. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 2, 3 e 4. Identificar a ordem dos acontecimentos apresentados na biografia exige dos alunos a capacidade de localizar as informações no texto e contribui para a compreensão do tempo cronológico, geralmente empregado nos textos desse gênero. Essas serão algumas das habilidades exercidas para a resolução da questão 5. Portanto, incentivem o uso consciente das estratégias adequadas à realização dessa questão, estimulando o retorno ao texto para a busca ou confirmação das informações. Os cálculos matemáticos sugeridos na questão 6 tanto contribuem para a consolidação dessas habilidades quanto para a ampliação de informações que não estão explícitas, tais como a idade com que a biografada se casou e quantos anos de vida tinha ao realizar importantes feitos sociais. Ao conduzirem a análise das siglas, expliquem suas regras de registro, enfatizando a estrutura e o uso das letras maiúsculas. Considerando esses aspectos, finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 5, 6 e 7. Professoras e professores, não esqueçam de solicitar aos alunos a tarefa de casa sugerida. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a troca de ideias realizadas a partir das pesquisas sobre as pastorais da criança e da pessoa idosa, fomentem um debate que ultrapasse a apresentação de informações, levando à discussão acerca da contribuição social gerada por essas entidades. Essa reflexão deve se basear na interpretação dos dados levantados com as pesquisas e no pensamento crítico sobre elas. Esses conhecimentos serão importantes para os alunos durante a resolução das questões 1, 2, 3 e 4, cujas respostas de cunho pessoal devem se basear em informações veiculadas pelo texto, de forma explícita ou implícita, e no conhecimento de mundo, bem como na formulação de juízos de valor sobre a sua personalidade e atuação na comunidade. Conversem sobre isso com eles e conduzam a realização das questões, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O texto do quadro Quer Saber Mais traz informações que complementarão o repertório dos alunos a respeito da personalidade retratada na biografia, ressaltando a relevância do papel exercido por ela na sociedade por meio da relação de prêmios com os quais foi homenageada.
Promovam uma leitura compartilhada desse texto, conforme sugerido, e finalizem a atividade realizando perguntas sobre alguns dos prêmios mencionados. Chamem a atenção dos alunos para os órgãos e entidades que ofertaram e as datas das manifestações honrosas. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cópias de diferentes biografias ou os equipamentos necessários à realização do acesso a sites que divulgam textos biográficos. Esses recursos serão necessários à identificação dos procedimentos essenciais à produção de textos do gênero textual em estudo, reforçando elementos do seu universo temático e composicional. O texto do quadro Só para Lembrar traz a definição de biografia, enfatizando elementos que a constituem e a sua finalidade comunicativa. O projeto do texto partirá da seleção da personalidade a ser biografada, da identificação das informações já conhecidas pelo autor da biografia, das informações que precisam ser pesquisadas e das fontes e suportes de pesquisas, através das quais podem ser ativados ou desenvolvidos procedimentos de busca, tratamento e análise de dados e informações. Tendo isso em vista, finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1, 2 e 3. Professoras e professores, não esqueçam de solicitar aos alunos a tarefa de casa sugerida. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As análises recomendadas no texto em estudo contribuirão para a consolidação da compreensão sobre as marcas linguísticas predominantes no gênero textual biografia, com ênfase na linguagem e tempos verbais empregados. O texto do quadro Só para Lembrar exibe elementos que constituem os textos biográficos e traz considerações importantes quanto à linguagem, cujo foco se dá na terceira pessoa e evidencia-se o uso de pronomes pessoais e possessivos e de verbos nos tempos do pretérito perfeito e imperfeito. Destaquem que a biografia combina jornalismo, literatura e história, uma vez que cabe a ela a função social de informar o público por meio do compartilhamento da história de vida de uma pessoa importante, popularizando-a e tornando acessível o conhecimento sobre ela. Nesse sentido, a escrita deve ser compromissada com esse propósito. Abordem essas questões com os alunos.
Promovam o compartilhamento das informações que os alunos pesquisaram sobre a personalidade a ser biografada e observem quais alunos participam desse momento espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. A alimentação temática e os conhecimentos sobre o gênero textual possibilitarão a escrita de um texto alinhado à proposta de produção e aos alunos viabilizará maior confiança e gosto pela escrita. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Após a conclusão dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões propostas. A revisão da biografia deve levar em conta aspectos da complexidade textual que se concretiza pela temática, estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos e linguagens presentes no texto. Nesse sentido, a questão 1 direciona a análise dos alunos para a avaliação da coerência e da qualidade e eficiência das informações fornecidas pelo texto, da intenção comunicativa deles enquanto autores, da adequação da linguagem ao objetivo da biografia produzida e do público-alvo. Além disso, a questão orienta a observação da pessoa do discurso empregada e das escolhas linguísticas, que devem ser pertinentes à finalidade do gênero textual redigido. A verificação desses elementos é necessária e é um resultado de um trabalho de estudo da própria escrita e de autoavaliação dos conhecimentos consolidados ou em desenvolvimento. É preciso complementar a análise proposta de revisão do texto abordando a norma padrão da língua portuguesa, e essa ocasião é apropriada à observação e desenvolvimento de habilidades apontadas pela BNCC em relação à análise linguística, tais como identificar em textos lidos ou de produção própria advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial, nomes e pronomes, recursos semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de representação de diferentes vozes, como o discurso direto e indireto. Recursos de coesão referencial, léxica e pronominal e sequencial e outros recursos expressivos, adequados ao gênero textual. Essa abordagem contribui progressivamente para que os alunos façam uso consciente e reflexivo das regras da norma padrão e das variedades linguísticas em situações de fala e escrita nas quais elas devem ser utilizadas. Já a autoanálise da produção escrita proposta na questão 2 possibilitará para os alunos uma tomada de consciência da qualidade do seu texto. Essa ação é importante na construção da autonomia, pois incentiva o exercício desse olhar autocrítico, favorecendo a evolução nos níveis de desenvolvimento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística.
Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo.